Quantas maravilhas Deus operou domingo, ontem, segunda-feira, hoje, terça-feira, Ele está operando coisas maiores e melhores. E por quê? Porque Deus não vive da glória do passado. Por isso, as suas promessas se renovam todos os dias. Deus quer fazer algo maravilhoso através de você, obreiro, colaborador, evangelista, você membro da Igreja Universal ou de uma outra denominação. Se você é membro do corpo de Cristo, saiba que Deus quer te usar poderosamente, grandiosamente, não para a sua glória, não para a nossa glória, mas para a glória exclusiva e unicamente dele. Por isso, faça uso do óleo consagrado, que é um ponto de contato. Foi Deus que instituiu o uso do óleo no tabernáculo, depois no templo. E quando veio o Senhor Jesus, disse para os seus discípulos: como vocês serão templos do meu Espírito, vocês vão levar o óleo. Você ou vocês vão ser o candelabro aceso. Unjam os enfermos, os endemoniados, viciados, depressivos, com o óleo e deixe que eu me encarrego do resto. Eles ficaram surpreendidos, como nós, bispos, pastores, temos ficado surpreendidos com os resultados da obediência à palavra de Deus. Deus tem feito maravilhas no Brasil e nos mais de 120 países onde a igreja está estabelecida, e nós podemos falar com propriedade. O Bispo Mauser, que está aqui presente, que já esteve em diferentes países, eu já estive em diferentes continentes, já vivi em 7 diferentes países, e a gente pode falar com propriedade que realmente Jesus acompanha aqueles que são cheios do seu Espírito. Bem, o Bispo Mauser vai responder as perguntas enviadas ao programa Obreiros em Foco, através do número 953392828, 0 operadora 11. Eu, por favor, tenho que enfatizar a importância de você não ligar a este número. A este número você não deve ligar, se não enviar a sua mensagem de áudio, de texto, um vídeo, curto, objetivo, fazendo a sua pergunta, e nós vamos responder ou contando a sua experiência. Você que participou da reunião do Alta Ajuda, sábado passado, transmitido aqui desde o Templo de Salomão. Você que esteve aqui no Templo de Salomão, conta pra gente a sua experiência. Na central de atendimento, nós temos o pastor Nelton, correto? Da Unigrejas. Newton, pastor Newton, boa noite, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. O senhor já está na Igreja Universal há quantos anos? Há 34 anos, bispo. Parabéns. E já está no ministério há quantos anos? 29 anos. 29 anos. O senhor foi obreiro quanto tempo? Eu fui obreiro por 4 anos e 3 meses. E quais foram as guerras do senhor como obreiro? Lembra? Eu me lembro muito bem, e uma das maiores foi quando eu fui levantado ao obreiro. Então, onde eu morava era muito próximo da igreja, e ali foi uma guerra com os amigos de vícios, e o meu próprio pai, que chegou até o ponto de dizer para mim que maldito foi o dia que ele deu o nome dele para mim, por conta de eu ter abraçado a fé e começado a fazer a obra de Deus. O pai do senhor estava literalmente possuído por Satanás, né? O senhor havia encontrado o Salvador, o Pai Celestial, e agora o seu pai biológico lhe desprezava, né? É verdade. Ô Newton, o senhor então enfrentou várias guerras. Começou aonde? Em qual estado? Eu comecei na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Muito bem. E está casado há quantos anos? Eu estou casado há 29 anos. 29 anos. O nome da esposa? Sandra Duarte. Sandra. E já passou por quais estados? Nós começamos no Rio de Janeiro, depois fomos para o Espírito Santo, e do Espírito Santo fomos em 1997 para a Colômbia, voltando em 2010, fomos para o Acre, a Paraíba, e estamos há pouco mais de 2 anos aqui em São Paulo. E como foi essa experiência no exterior? Extraordinária, bispo. Quantos anos? Nós ficamos lá 13 anos. Então hablas um pouquinho de espanhol? Sim, como não? Que bien. Me alegro muchísimo. É verdade. Então, bispo, foi uma experiência maravilhosa, porque quando nós chegamos na Colômbia, ainda a situação estava muito complicada no país por causa da recente morte do
do Pablo Escobar. Então, era uma situação muito intrigante, porque era carro-bomba, eram assassinatos, muita coisa. E mesmo assim, a igreja, na época lá, que chamava-se Oração Forte ao Espírito Santo, ela prevalecia sobre todas as coisas. Sempre prevaleceu, graças a Deus. E nós tivemos até mesmo a oportunidade de chegarmos 28 dias antes da grande concentração que o Bispo Macedo realizou lá no dia 31 de maio de 1997. Então, a participação do pastor Newton na central de atendimento com os auxiliares aqui do templo, hoje um exemplo para todos nós, como também para levitas, esposas de pastores. Newton, dirija-se agora às pessoas que lhe conheceu, que conhecem a sua trajetória e que infelizmente caíram em tentação ou tiraram a mão do arado, outros olharam para trás, outros se desesperaram, fizeram uma escolha errada e estão agora sofrendo as consequências, estão aí nos assistindo e chorando, acompanhando um pouquinho do seu relato, porque eles passaram por coisas menores e não permaneceram e por isso estão aí afastados. Mas eis que é chegado, bispo, o resgate. Nessa mesma noite de terça-feira, você que nos vê, você que nos ouve, de qualquer parte do Brasil, do mundo, saiba que o Senhor Jesus, Ele não virou as costas para você. Talvez você tenha até virado as costas para Ele, mas Ele não virou as costas para você. Ele tem saudade de você. Ele tem o desejo dele, a vontade dele maior é que você regresse. E tanto é assim que ele diz, voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós outros. Então, não perca tempo. Nessa mesma noite, se há dentro de você um querer, talvez não haja as forças suficientes, mas se há dentro de você um querer, tem um querer, o querer de Deus também, ele vai se juntar ao seu. E com certeza esse resgate vai acontecer, Bispo Júlio. Vai juntar ao seu, Newton, ao Mauser, a mim. Vamos formar uma corrente e você vai voltar, meu amigo. E vai voltar esta semana, nesse menor mês do ano. Deus vai fazer o maior milagre na sua vida. Ele vai batizar você com o Espírito Santo. E você que já é batizado, você será renovado. Bem, eu queria que você parasse e acompanhasse comigo, com o Bispo Mauser e o pastor Newton, aí na central de atendimento, o que determina quem virá buscar a nossa alma. Preste atenção. A Bíblia é repleta de revelações sobre vida após a morte. O Senhor Jesus foi o que mais falou sobre ela, dando em riqueza de detalhes coisas que acontecerão logo após darmos o último suspiro. Certamente o discurso mais revelador de Jesus sobre a eternidade fala de dois homens que tiveram destinos diferentes, o rico e Lázaro. Quem nunca leu ou ouviu sobre eles? Porém, há muitos segredos nesse texto sagrado que às vezes passam despercebidos por muitos. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui o Senhor Jesus deixou claro que assim que morrermos, alguém irá vir buscar a nossa alma. Mas o que determina quem será o enviado a nos buscar? O que determina é a quem você serviu nesse mundo em vida. Se a pessoa escolheu obedecer à palavra de Deus, renunciar seus desejos e vontades por amor a Jesus, então Ele é o Senhor dessa alma. Mas se, ao contrário, ela preferiu viver longe da vontade de Deus, prostituição, vícios, mágoas, mentiras, automaticamente o diabo se torna o seu senhor. Portanto, quando a pessoa morre, o Senhor daquela alma irá mandar buscá-la. A cada segundo morrem 2 pessoas no mundo. Morre rico, morre pobre. Morrem anônimos, morrem famosos. Morrem velhos, morrem jovens. Morrem de velhice, morrem de doenças, morrem de desastres. O problema não é morrer, ou de que maneira chegará a morte. O problema é quem irá buscar a sua alma. A quem você tem servido em vida? Quem é o Senhor da sua alma?
Imagine a alegria ao ver anjos do seu lado prontos para o levarem ao encontro do Senhor nos ares. Porém, imagine o desespero daqueles que nunca acreditaram ou que escolheram viver nos seus desejos e pecados, se depararem com demônios levando sua alma ao inferno. Se você partisse agora, quem viria te buscar? Só você pode responder essa pergunta, porque todos temos uma consciência. E se a sua consciência, minha consciência, me acusa, certamente Deus, que é maior que a nossa mente, também nos acusa. Se a sua mente não lhe acusa, então Deus tampouco lhe acusa. Mas uma coisa é certa, o que estamos fazendo determina a quem estamos servindo, se é a Deus, o bem, ou se é o diabo, o mal. E a quem servimos é, então, quem virá requerer a nossa alma depois do último suspiro. Por isso, meu amigo, não brinque com a sua salvação. Eu tenho dito aqui todos os dias no programa do Bispo Macedo e repito, não se engane tentando, achando ou pensando que você pode se esconder atrás de um título de bispo, de diácono, de obreiro, de evangelista, de evangélico, católico, judeu, espírita, budista, muçulmano, porque nenhuma posição, nenhuma religião vai influenciar na decisão da sua eternidade, senão o que você faz agora no presente, de servir a Deus ou não. Bem, eu penso que ficou claro, né? O vídeo exibe com claridade, explica com claridade, à luz da palavra de Deus, que a nossa alma será levada pelos anjos, caso eu em vida viva para Deus. Caso não, servindo a mim mesmo, aos outros ou ao mal, virão os demônios. E a pessoa ela não pode alimentar esse pensamento que Deus é amor e na hora H ele vai ter misericórdia e não vai levar. Não. O que você tem que entender é que antes de Deus ser amor, ele é justiça. Se você vive na justiça, você serve a Deus. Se você não vive na justiça, você serve ao diabo. Então, Deus vai vir te buscar porque você o fez Senhor. O diabo vai buscar a pessoa que o fez Senhor, vivendo na mentira, vivendo na injustiça. Pois sim, um engano, uma das maiores mentiras do diabo é que todos somos filhos de Deus, quando o próprio Senhor Jesus afirmou que não. Filhos de Deus são os que nascem dele, por meio do Espírito Santo. E Jesus foi a pessoa que mais falou a palavra vós, filhos do diabo, dirigindo-se, referindo-se aos religiosos que se enganavam e ainda enganavam o povo. Bem, vamos à central de atendimento falar com o pastor Newton, que está ali para receber a sua ligação, você que está afastado. Quem você já tem aí em mãos, ô Newton? Aqui nós temos, bispo, a Raquel, que nos chamou aqui da Zona Norte, aqui de São Paulo, e ela relata que ela está afastada há 3 anos. Me afastei por causa da vida sentimental, mas hoje, longe de Deus, tenho o desejo de suicídio e me sinto sozinha. Ela se afastou porque estava sozinha e hoje, afastada, continua sozinha. Na verdade, ela não estava sozinha, ela não estava valorizando quem estava diante dela, que era o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Essa é a verdade. Você não estava casada com o Senhor Jesus, você estava namorando, você estava amigada, mas não casada. Por isso você vê que essa necessidade sentimental era maior e acabou saindo da igreja. Bem, sábado agora nós vamos ter a reunião, vamos estar falando sobre a 5ª peça da armadura. Sobre isso nós vamos falar mais ao respeito. Mas eu também queria lembrar ao telespectador, ao ouvinte internauta, Newton, que nós vamos falar em instantes do 9º sinal de que a pessoa está perdendo a salvação. Já falamos de 8 sinais e hoje vai ser o 9º dos 10 sinais de que a pessoa está perdendo a salvação. Você está fazendo parte de qual grupo, o Newton? Eu faço parte do grupo da Unigrejas, bispo, União Nacional dos Pastores e Igrejas Evangélicas. Esse trabalho consiste em quê?
Ele é um trabalho que, na verdade, é para colaborar para o crescimento espiritual das igrejas evangélicas. E sabemos que no meio evangélico ainda há muitos problemas. E esse trabalho que já vem há 3 anos, a Unigrejas, ela tem sido participativa, ela tem incentivado e, inclusive, nós estamos até mesmo fazendo o curso de liderança pastoral que está acontecendo. Aconteceu ontem, na sua 2ª edição, e nós, todas as segundas-feiras, aqui no Templo Salomão, estamos realizando esse curso para que haja um aprimoramento nos líderes, nos pastores, para que eles possam levar essa bênção, levar esse conhecimento, esse embasamento para toda a sua igreja e fazer com que todos venham crescer espiritualmente. Os pastores têm recebido o apoio da Igreja Universal por meio do Unigrejas, e mesmo em meio à pandemia, em meio a tantas dificuldades, muitas dessas denominações têm sido gratas e têm reconhecido o papel fundamental do Unigrejas, a nível Brasil, né? Sim, senhor. Nacional. A nível nacional, e brevemente vamos também expandir o trabalho de maneira internacional também. Muito bem. Está aí, então, caso você pertença a uma outra denominação, você seja pastor de uma outra denominação e tenha interesse de entrar em contato, está aí o meio de contato, né? O Facebook, eu estava vendo aqui agora o GC, e há outros meios também, está aí também o WhatsApp do Unigrejas, que você pode enviar uma mensagem para o pastor Newton, e ele vai estar entrando em contato com você. Quem mais você recebeu aí o pedido de resgate, Newton? A Vanessa, do Rio Grande do Sul, bispo, ela relata aqui que quando começou a pandemia, eu me afastei. E daí já se vai quase 1 ano sem buscar a Deus. Me sinto fraca, quero voltar, mas não estou encontrando forças. Tem força sim. Você vai enviar o resgate e você vai estar de volta conosco neste sábado, hein? Aí no seu estado, o pastor, o bispo, vai estar realizando essa reunião dos obreiros, que vai ser certamente algo maravilhoso. Eu já volto com você, Newton, aí na central de atendimento. Vamos à primeira pergunta enviada ao programa Obreiros em Foco. Olá, me chamo Amanda, sou aqui obreira do estado do Piauí, da cidade de Piripiri. E gostaria de saber como agir com um parente que já esteve na obra e hoje luta para voltar. Olha, se ele luta para voltar, é um excelente sinal, mesmo que ele não tenha forças. Nós não desistimos até mesmo daquelas pessoas que não têm vontade, não querem voltar. A gente não desiste dela. Imagina a pessoa que quer voltar, mas não tem forças. Não desista. Continua lutando, continua chamando, continua pedindo, continua apresentando para ele e fazendo ele tomar cuidado, porque ele está correndo um sério risco de perder o fôlego da vida e já não ter mais chance. Isso mesmo. E eu queria que você, que está preocupado, ansioso com a vida sentimental, acompanhasse a experiência da Vera. Ela sempre sofreu com problemas na vida sentimental. Muitas desilusões, traições, e um dia, através do Foro Universal, ela entendeu que a sua maior necessidade, a sua maior carência não era sentimental, era espiritual. E ela tomou a decisão: não vou mais buscar um namorado, nem um noivo, nem um esposo, eu vou casar com Jesus. Ela casou com o Senhor Jesus. Olha só o que aconteceu. Olá, meu nome é Vera Lúcia, eu sou daqui da Catedral de Ribeirão das Neves. Eu vim para a Igreja Universal através da Folha, e o que me chamou a atenção nessa Folha foi o problema da vida sentimental. Tinha um testemunho lá que era exatamente o que eu estava passando, porque eu nunca fui feliz na vida sentimental, e através de ler esta Folha Universal, eu vi o testemunho que Jesus fez na vida daquela pessoa que estava contando ali, e se encaixou exatamente comigo. Aí eu comecei a fazer as correntes,
participei, obedeci. O que o homem de Deus falava, eu obedeci e ali aconteceu o milagre. Hoje eu sou feliz, tenho uma família abençoada, um casamento muito abençoado. Deus me contemplou com um marido, com um filho abençoado. Hoje nós somos uma família abençoada. Hoje eu posso dizer, eu sou feliz na minha vida sentimental. A Vera entendeu que a sua maior necessidade era o batismo com o Espírito Santo. Hoje, casada, realizada e sendo usada por Deus para dar a outros a mesma oportunidade que um dia lhe foi dada. Meu amigo, não seja egoísta. Coloque de lado o orgulho, o materialismo, o preconceito. Leia o Folha Universal. O Folha Universal desta semana, estamos abordando aqui Noé, a novela Gênesis. É importante que você assista em família o que você precisa saber sobre o caráter e as atitudes de Noé. Também aqui na página 4, aconteceu na Universal. Se prepare para a guerra espiritual, a reunião dos obreiros. Vamos estar neste sábado, né, falando sobre essa quinta peça da armadura. Aqui na página 4 e 5 nós falamos mais em detalhes. E os obreiros, né, têm aqui a sua experiência, nos contando na página 6 do Godlywood. Não troque a sua bênção. Aprenda a valorizar o seu bem mais precioso, que é o Espírito Santo. E na página do Intelliman, na página 7, o que falta para você ser melhor? Saiba o que fazer para sair da estagnação e mudar a sua vida, tomando uma outra direção. Também aqui na página 8, Folha informa, você conhece os riscos da hipertensão arterial? A doença se desenvolve silenciosamente e pode afetar órgãos como o coração, o cérebro, rins e vasos sanguíneos. Saiba como se prevenir, sabe? É muito importante que você leia com atenção esse material, essa matéria falando sobre a saúde. Já leu o Folha desta semana? Já patrocinou? Quantos? Não ouvi. Pode patrocinar mais? Faça agora então o seu patrocínio. Faça uso do aplicativo da Igreja Universal, que é gratuito, seguro e simples. Você pode patrocinar um fardo, 2 ou 3 ou 6 fardos. Você que diz, bispo, eu posso patrocinar 10 exemplares. Cada exemplar nos custa R$2. É mais de 1.700.000 exemplares impressos semanalmente. E temos por objetivo 3 milhões semanalmente. É o maior jornal impresso no Brasil. E o motivo pelo qual nós o fazemos é para divulgar a palavra de Deus, né? É para dar às pessoas a oportunidade de voltar, como, por exemplo, a Patrícia Costa, que começou a buscar ansiosamente pela realização amorosa e aí se perdeu e ainda era obreira, mas já estava afastada de Deus. Mas ela voltou e cabe você voltar também. Você que pode fazer o patrocínio agora de um fardo com 125 exemplares, com o valor de R$250, faça. E sempre que possível, faça a sua doação, apresente as primícias, cumpra com seus votos de forma online, usando o aplicativo da igreja ou Pix, para que você então esteja mais seguro e nós, bispos, pastores, estejamos mais tranquilos, porque é mais seguro para você e menos trabalho para a gente. Mas nunca abra mão de escrever o número da transferência ou imprimir, se possível, e levar ao altar da Igreja Universal aí do seu bairro e apresentar a Deus. Veja aqui a participação do Bruno Gomes, diretor do programa Hoje em Dia da Record TV. Vocês já assistiram o programa Hoje em Dia? Aqui está o diretor. Ele diz assim, até hoje eu leio o jornal impresso e o digital. Claro que temos uma atualização muito mais rápida quando falamos de internet, mas o jornal impresso tem a sua peculiaridade. A sua peculiaridade, eu sou fã dele e acho que ele é muito mais gostoso de ler. E eu concordo. É como a Bíblia, né? Eu tenho a Bíblia digital, né, no smartphone, mas não abro mão, jamais, da Bíblia impressa. Tenho várias versões em inglês, em espanhol. É maravilhosa a Bíblia impressa, né? É como o jornal. O jornal impresso é outra coisa.
Bem, vamos à segunda pergunta enviada aqui ao programa Obreiros em Foco. O bispo Mauser vai responder. Bispo, boa noite. Meu nome é Júlio e eu gostaria que o senhor me explicasse o que significa apostasia. Júlio, apostasia é a pessoa abrir mão definitivamente da fé. Ela já não vive mais a fé. Ela já não tem mais a fé. E hoje em dia, a gente vê pessoas que chegaram na apostasia, já não tem mais a fé, já não crê mais naquilo que é de Deus, e essas pessoas vêm apresentando de uma forma para eles tão segura a mentira, falando como se fosse verdade. E muitas pessoas crendo na mentira como se fosse verdade, porque chegou a elas a apostasia. E nós somos a única geração, Júlio, meu xará, que estamos presenciando o cumprimento desta profecia que antecede o arrebatamento da igreja, a apostasia. Muitos que eram da fé, tornando-se inimigos da fé, incrédulos, a exemplo do que o bispo Mauser acabou de explicar, à luz da palavra de Deus. Isso é razão para você e eu estarmos em sentido de alerta constantemente, diariamente. Jesus pode voltar a qualquer instante. Espero eu que ele volte antes de terminarmos este programa, antes do término deste programa. Que é isso, bispo, é isso mesmo. Essa é a minha única esperança. Jesus vai voltar ainda hoje. Então, apostasia é a pessoa se tornar inimiga da fé. Eu vou agora à central de atendimento falar com o pastor Nilton, que tem aí uma equipe de auxiliares, levitas e esposas com ele, para enviar o resgate ao seu encontro, porque eu também estou recebendo aqui o WhatsApp da Evelyn, aqui de São Paulo. Já vou ler. Ela que diz que já esteve na igreja, foi obreira e que agora está afastada. Quem você tem aí em mãos, ô Nilton? Nós temos aqui, bispo, a Lúcia, da cidade de Pirajussara, e ela nos relata o seguinte: me afastei da igreja há mais de um ano. Fui para o espiritismo para buscar uma mudança de vida, mas parece que a minha vida piorou. Quero voltar, me ajude. A pessoa que está na igreja, sai da igreja, vai por espiritismo ou ocultismo, ou uma religião, ou o que seja, é porque essa pessoa não buscou a transformação. Ela estava numa igreja buscando resolução de problemas. A igreja não é lugar para você buscar resolução de problemas, a igreja é lugar para você buscar relacionamento com Deus. E os meus problemas, eu não tenho o direito de superá-los? Tem, claro que sim, por meio da fé. Mas a fé nos foi dada para a salvação. E se a gente alcança o mais difícil, que é a salvação, por isso disse Jesus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Resolução de problemas e realização de sonhos. Quem mais, ô Nilton? Fique à vontade. Nós temos aqui também, lá do estado de Goiás, a Ellen. Estou enfrentando problemas espirituais. Já tentei de todas as formas mudar essa situação, mas não consegui. Estou afastada há um ano. Você vai enviar o resgate a estas pessoas para que elas estejam conosco na reunião dos obreiros, sábado agora, quando estaremos falando da quinta peça, né, desta armadura, que é o capacete da salvação. Mas eu não fui obreiro, não importa. Se você é cristão, foi cristão, você está afastado, chegou a hora de você voltar. Eu tenho aqui o WhatsApp da Evelyn que diz assim: estou afastada da igreja há alguns anos, fui obreira, nada dá certo na minha vida, tenho vivido muito triste. Então, você não vive, você vegeta, porque a pessoa triste, ela não vive, né? Acho que estou entrando em depressão. Não, Evelyn, você já está depressiva. Desculpa. Não consigo voltar a frequentar os cultos na Igreja Universal. Não consigo me firmar em nenhuma igreja. Já busquei, inclusive, retornar para Jesus em outras denominações. Sabe por quê, Evelyn? Você já conhece a verdade. Você precisa de libertação. Você conheceu a verdade, mas não aplicou a verdade na sua vida.
conhecereis a verdade. Conhecer a verdade não é ler, não é tomar conhecimento, é você aceitar aquela verdade para você. Quando Jesus falou assim, o meu justo viverá pela sua fé, ele disse, olha, você vai aprender a resolver os seus problemas pessoais, espirituais, através da fé. Como? Reconhecendo os seus erros, os seus pecados, confessando-os e os abandonando. Eu vou pedir para trazer aqui a bata, por favor. Eu vou separar uma bata para você, tá? Nós vamos sepultar você domingo. Por favor, ô Beni, rapidinho. Como é que é? Nós vamos sepultar você. Você não quer acabar com essa vida velha? Quer ou não quer? Então, nós vamos te sepultar. A palavra batismo significa sepultamento. Nós vamos te dar uma bata como esta. Você vai trazer uma blusa, né? Um short, um par de sandálias, uma toalha e você vai colocar por cima esta bata. E nós vamos lhe batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a remissão de pecados. Não tem como você consertar o passado, nem ficar chorando pelo leite derramado. Então vamos sepultar o passado para você começar a viver uma vida nova, em novidade de vida e ser cheio do Espírito Santo. Você vai fazer uso do óleo que você recebeu, caso você não tenha estado conosco, você vai receber a unção no alto da cabeça domingo e você vai receber o Espírito Santo, tá? Essa é a nossa fé. Vamos agora a um trechinho da última reunião que o Bispo Macedo fez aqui no Templo de Salomão, a reunião dos obreiros. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, de repente, esse deserto que você tem vivido, você que está enquadrado entre os mornos ou frios, entre os fracassados na fé, que dizem que tem o Espírito Santo, que não tem, na realidade não tem, já perderam há muito tempo. Deus está dando tempo para você. Ele diz, olha, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Quer dizer, essa situação crítica que você está vivendo, essa situação desesperadora, esse conflito íntimo que você tem vivido, espiritualmente, que ninguém vê, Deus está permitindo para que você venha se arrepender. É um sinal. Sabe, quando você está com dor de barriga, o que acontece? Bem, eu estou com dor de barriga, o meu corpo está pedindo para ir no banheiro. É ou não é? Não é assim? Sim ou não? Se você tem dor de dente, então o seu corpo está pedindo, eu quero ir no dentista, eu tenho que ir no dentista. Não é assim? Não é isso que acontece? Pois é, quando você vive num problema, num dilema espiritual, um problema sério, grave, Deus está falando com você através desse problema. Olha, ei, acorda, arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Que você está orgulhoso, cheio de imponência. Deus está falando com você, minha amiga, meu amigo. Meu nome é Marcos, eu sou obreiro. Essa aqui é minha namorada, Eliane. Nós estamos participando da reunião dos obreiros agora, vendo que ela é uma reunião assim primordial para nós, para o nosso fortalecimento espiritual. É uma necessidade mesmo que nós temos. E essa reunião está me fortalecendo a cada dia. E a gente leva daqui uma experiência, toda reunião é uma experiência diferente, principalmente o avivamento que eu estou estou obtendo, né, a cada reunião. E para mim está sendo maravilhoso, um avivamento muito bom. Meu nome é Eliane, eu sou evangelista e comecei a participar das reuniões porque ele é obreiro. E isso tem, assim, a cada dia mais me fortificado para a gente estar sempre em alerta, né, com a nossa vida espiritual, querendo sempre mais de Deus, porque a gente nunca pode deixar, assim, apagar o primeiro amor, né? Porque é de fé em fé, é dia a dia, e que tudo que a gente está vendo nesse mundo, tudo que a gente vem passando, é aqui que a gente se renova, que a gente tem a direção, que abre a nossa visão para tudo que a gente está enfrentando na vida. E tem sido, assim, muito bom, e a cada semana mais, né? Sim. A gente é muito importante pra gente. Está sendo um renovo assim bem bacana. Sendo fantástico essas reuniões.
Foi muito forte quando o bispo falou sobre trocar Deus e colocou o vídeo de Adão e Eva. Passou um filme na minha cabeça. Lembrei do tempo que me afastei de Deus. Ah, se eu pudesse voltar atrás, jamais teria feito isso. Deus é lindo, perfeito e misericordioso com minha alma. Não sei o que seria da minha vida sem Ele, mas hoje Ele me resgatou e só posso dizer: obrigado, Deus, obrigado. Olá, meu nome é Carolina, eu sou de Freguesia do Ó. E hoje, durante a reunião, algo que me chamou muita atenção foi quando o bispo disse para que nós venhamos conservar aquilo que Deus nos deu, para que ninguém venha tomar a nossa coroa, que é só nossa. Então, o que eu trago para a minha vida é que eu tenho que estar alerta às circunstâncias, às dificuldades que nós passamos, para que a minha alma venha estar conservada e que eu venha conservar aquilo de mais precioso que eu recebi, que foi o Espírito Santo. E para você que não pôde estar conosco nesse sábado, não perca essa oportunidade, pois é uma oportunidade que Deus está te dando para que você venha recarregar a sua energia para uma nova semana e para que a sua fé venha estar renovada. Então, no próximo sábado, esteja aqui conosco. Olá, meu nome é Lucinéia, eu sou de Freguesia do Ó. E hoje a reunião para mim, ela, como as outras anteriores, foi muito especial. O que mais me chamou a atenção foi quando o bispo ressaltou sobre quando ele odiou a Esaú e amou a Jacó. E ele odiou a Esaú porque ele desprezou a autoridade, desprezou a unção que Deus tinha colocado nele e tinha dado a ele. Então, obreiro, essa reunião, ela é muito importante para o seu fortalecimento espiritual, tem me fortalecido muito. E não despreze, esteja aqui com a gente no sábado que vem. Tenho certeza que você vai ser fortalecido e renovado em cada reunião, tá bom? Que Deus abençoe. Veja que realmente, você como eu só podemos estar de pé na fé como obreiros se estivermos de joelhos aos pés do Senhor Jesus, revestidos de toda a armadura. Neste sábado vamos falar sobre a quinta peça desta armadura, que é o capacete da salvação. Traga a sua Bíblia, vai ser uma reunião maravilhosa. Aqui em São Paulo, no Templo de Salomão e nos blocos mais distantes, no interior, né, vamos transmitir. E aí no seu estado, o bispo, o pastor, que nos ajuda, que acompanha a você, obreira, vai estar ministrando essa reunião. Vamos à central de atendimento falar com o pastor Nilton mais uma vez. Os nomes que você tem aí, as pessoas que estão pedindo o resgate, Nilton, por favor. São muitas as pessoas, bispo, que seguem ligando aqui para a nossa central de atendimento, entre as quais o Tião, da cidade de Piracicaba. Ele relata que está afastado há mais de 8 anos, contraiu uma doença que o seu corpo coça todo. Fui vítima de inveja. Ele está sendo vítima de um espírito maligno. Isso não é só inveja, não. Você precisa de libertação. Vamos enviar o resgate para ele estar conosco neste sábado. Quem mais? Com certeza. A Maria, daqui da cidade de São Paulo, ela relata: meus filhos estão nos vícios das drogas. Sou afastada da igreja há 1 ano. Preciso de oração para o meu filho. Qual o nome dela, Nilton? Maria. Senhora Maria, não é oração pelos seus filhos. A senhora está precisando de ajuda. A senhora não está bem. A senhora tem que parar de priorizar os seus filhos. A senhora estando bem, os seus filhos estarão bem. E quando que a senhora estará bem? Quando os seus filhos não tiverem mais problemas? Não. É quando a senhora estiver batizada com o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Problemas, a senhora, como eu, sempre teremos. Os nossos filhos já estão grandes, mas a gente sempre vai ter a preocupação de pai. Isso não vai nos abandonar jamais, mesmo com o Espírito Santo. Mas com o Espírito Santo nós temos tranquilidade, nós temos discernimento, nós temos direção para poder ajudá-los. Então, priorize o batismo com o Espírito Santo. O pastor Nilton, vem para cá, por favor, traga os nomes, vamos orar por todas essas pessoas que ligaram para que estejam conosco aqui na reunião dos obreiros, seja em São Paulo, no Templo de Salomão, ou na igreja aí no seu estado, no seu bloco, na sua região, tá? Vem para cá, por favor. Com certeza, bispo. Agora, eu quero que você preste atenção neste 9º sinal de que a pessoa está perdendo a salvação.
10 sinais de quem está perdendo a salvação. Primeiro sinal: não tem disponibilidade de tempo para Deus. Segundo sinal: não tem mais contato com Deus. Terceiro sinal: a leitura da Bíblia se tornou enfadonha e cansativa demais para ela. Quarto sinal: não enxerga mais o espiritual como seu bem maior. Quinto sinal: tem medo da morte ou da vinda do Senhor Jesus. Sexto sinal: preocupa-se em agradar mais as pessoas do que a Deus. Sétimo sinal: já não tem mais o mesmo temor com as coisas santas. Oitavo sinal: quando está na igreja não se concentra na mensagem, na oração ou adoração. Acompanhe o nono sinal. O nono sinal de que a pessoa está perdendo a salvação é não tem mais a alegria da salvação. Não tem mais a alegria da salvação. Isso é um sinal de que você está perdendo a salvação. Porque quando eu a recebi, e todas as demais pessoas que receberam um dia a salvação, a primeira coisa foi uma certeza absoluta que estávamos salvos. Uma alegria, uma paz, uma força fora do comum. E se você não tem mais a alegria da salvação, então é porque você está perdendo a mesma. A alegria da salvação, ela se renova todos os dias, quando somos tentados, perseguidos, atribulados, injustiçados, humilhados, ignorados, esquecidos pelos homens. Mas não pelo nosso Pai, pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador, jamais. Veja só o que diz o texto bíblico no livro de Joel, no capítulo 1, versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Essas árvores aqui representam os diferentes seres humanos, né? As diferentes pessoas que há. Cada pessoa tem o seu feitio, sua personalidade, a sua individualidade, a sua humanidade, que Deus respeita. Mas quando a gente tem a alegria da salvação, essa alegria é igual a todos. Seja pobre, rico, seja um professor universitário, seja um analfabeto. Tem essa pessoa há poucos anos de vida, seja um adolescente, como foi o meu caso, quando fui batizado com o Espírito Santo, ou seja, uma pessoa já idosa. Essa alegria é igual para todos que a têm. E ele está falando quando não há mais entre os filhos do homem esta alegria. Aí você dirá, mas isso é Antigo Testamento. Lá no livro de Isaías, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, olha só. Eis que Deus é a minha salvação, e nele confiarei, e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força. E o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Quer dizer, o meu cântico de alegria, de louvor, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Quer dizer, com alegria que a gente investe na meditação, na oração, no louvor, na busca, no serviço a Deus. Está aqui, ó. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Todos os dias nós temos que tirar água desta fonte, por meio da meditação, da nossa comunhão, resistindo pensamentos ruins que vêm a todos nós, sentimentos, quando a gente sofre uma decepção, a traição, por exemplo, que nos machuca. Mas nada disso nos dá motivo para negar a fé ou desprezar a salvação. Meu amigo, se você não tem mais a alegria da salvação, então é porque você está perdendo a mesma. Você tem que reagir, obreiro.
Você tem que buscar ajuda, colaborador. Você, evangelista, coloque de lado o orgulho. Que eu tenho muitos anos de igreja. Que eu sou pastor. Que eu sou obreiro. Que eu sou levita. Que eu sou um membro ativo. Coloque de lado os títulos, o orgulho e busque ajuda. No Novo Testamento, para você que diz, mas essas passagens que o senhor leu se referem ao Antigo Testamento. No Novo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim: finalmente, irmãos meus, faça o quê? Eu não ouvi. Chorai? Lamentai? Não. Regozijai-vos no Senhor. Alegre-se no Senhor. Quem está servindo ao Senhor tem a alegria da salvação. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos maus obreiros. Você está vendo? Guardai-vos da cortadura. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. Quer dizer, nos gloriamos, nos alegramos e não confiamos na carne. Quer dizer, a nossa alegria, ela não se baseia no que eu faço como obreiro, como pastor, como bispo. Por isso ele fala aqui dos maus obreiros. Quer dizer, a alegria da salvação não vem pelo que eu faço, mas sim pelo que eu sou, da minha comunhão com Deus, independentemente da posição, do lugar e das circunstâncias que eu esteja vivendo. Por isso, pare, obreiro, colaborador, evangelista, pare, auxiliar e analise o seu real estado espiritual. E se você não tem a alegria da salvação, corra atrás. E se você diz, eu não tenho valorizado a alegria da salvação, então é porque você está dando atenção mais às tristezas do que à alegria da salvação. Eu falo por experiência pessoal. Eu sofri muitas decepções, muitas tristezas na obra de Deus. Mas juntando todas elas, não conseguiram e jamais conseguirão superar a alegria da minha salvação. Meu nome está escrito no livro da vida. E para mantê-lo aí, eu tenho que valorizar a minha salvação sobre todas as coisas. Guarde isso. Bem, nós vamos agora acompanhar o caso verídico do Natanael. Ele que se afastou, mas decidiu voltar aos braços do Pai. Ele vai contar a sua experiência dolorosa. Preste atenção. O meu nome é Natanael Fernandes. Eu sou aqui do Recreio do Rio de Janeiro. Eu cheguei na Igreja Universal com a vida totalmente destruída. Cheguei na igreja, era viciado na maconha, na cocaína, no haxixe, no lança-perfume, no loló. Era viciado em jogos, em festa. Ou seja, eu tinha uma vida totalmente dedicada aos vícios. Só que quando eu cheguei na igreja, que eu comecei a participar das reuniões de libertação, terça e sexta, comecei a participar das reuniões de quarta e domingo, né? Eu vim a me libertar de tudo isso, eu vim a me libertar de todo esse sofrimento. E participando dessas reuniões de quarta e domingo, eu recebi o Espírito Santo. E assim que eu recebi o Espírito Santo, dentro de mim também nasceu o desejo de fazer a obra de Deus como obreiro. Fui levantado obreiro, mas com o passar do tempo, eu acabei me esfriando. Com o passar do tempo, eu acabei vivendo uma vida com Deus no automático, pois eu já não orava mais, eu já não jejuava mais, eu já não meditava mais na palavra, eu já não evangelizava mais. E com o passar do tempo eu acabei me esfriando e acabei me afastando. Quando eu me afastei, né, que eu saí da presença de Deus, que eu voltei para o mundo, né, o primeiro dia que eu saí da obra também foi o primeiro dia que eu voltei para as drogas. Eu, que já tinha uma vida destruída, aquela vida só passou a ser mais destruída ainda, porque eu me encontrei numa situação que eu já não conseguia mais trabalhar, eu já não conseguia mais ficar em casa com a minha família, eu já não conseguia fazer mais nada. A única coisa que eu conseguia fazer era usar droga e nada mais. E eu lembro que ali na praia, usando droga, né, eu lembro que vinha pensamentos na minha cabeça de suicídio, né? Soprava uma voz, falava no meu ouvido, né, falava para eu tirar a minha vida, falava que para mim não tinha mais jeito, que para mim não tinha mais solução, que não adiantava mais eu tentar, que eu já tinha ido lá, já tinha tentado e não tinha adiantado de nada. Então, o meu fundo de poço foi esse.
foi com desejo de suicídio, foi estando ali na praia me alimentando de migalhas. Eu lembro que eu ficava na praia procurando binga de cigarro na madrugada, ficava procurando ali uma piola, né, de maconha, uma pontinha de maconha para desfazer e para fazer ali um baseado ali para fumar, para matar aquele desejo, para matar aquela fissura. Até que um obreiro, né, vendo aquele sofrimento, ele veio a me convidar para participar de uma vigília do resgate. Né? No começo houve uma resistência da minha parte, eu não queria ir, mas mesmo assim eu fui, porque eu entendi que se eu não fosse, se eu não tomasse a decisão de voltar, eu iria acabar tirando a minha vida e iria acabar perdendo a minha salvação. Eu voltei e chegando na igreja novamente, né, passei a participar das reuniões. Não foi fácil, foi uma luta muito grande, né, porque eu vim do mundo das drogas, eu vim do mundo dos vícios. E não foi uma luta fácil, eu travei uma luta muito grande, mas mesmo assim, participando das reuniões de libertação, participando das reuniões de quarta, de domingo, né, eu mostrei para Deus que eu queria Ele, eu consegui me libertar e eu consegui vencer as drogas. E eu lembro que um obreiro, ele me convidou para participar de uma vigília do resgate, né? Eu já estava na igreja, já estava buscando, já estava ali me entregando para o Senhor Jesus. Eu lembro que ele me convidou para essa vigília do resgate, só que dentro de mim eu vi essa vigília como uma oportunidade, uma chance de receber novamente o Espírito Santo. Então eu me preparei para essa vigília, eu fiz um propósito com Deus, eu falei para Deus que eu não aceitava ir para aquela vigília e sair de lá da mesma forma. Eu fiz um propósito de ir para aquela vigília e só sair de lá com o Espírito Santo. E naquela madrugada, naquele dia, né, que eu me lembro até hoje, foi numa sexta-feira, eu lembro que era 3h30 da manhã, mais ou menos, Deus, ele me deu o Espírito Santo. Deus, ele me batizou com o Espírito Santo novamente. Dentro de mim uma alegria, um gozo, uma paz, uma felicidade muito grande, coisa que eu não encontrei no mundo. E Deus, ele me deu, graças a Deus. E hoje eu tenho uma vida totalmente abençoada, hoje eu tenho uma vida totalmente transformada. Graças a Deus, hoje eu estou namorando. Esse ano a gente está preparando para se casar. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu estou de volta na obra. Recentemente eu consegui uma vitória que foi abrir a minha empresa. Eu trabalho no ramo de construção civil, abri a minha empresa. Ainda esse ano a gente está na fé que a gente vai começar a construir o nosso primeiro prédio, né? Que a gente trabalha no ramo de construção civil e construindo prédio. Ainda esse ano a gente tem a fé de começar a construir esse prédio e hoje tem sido só vitória. Graças a Deus, hoje a minha vida tem sido abençoada num todo. Tudo isso para a glória do Senhor Jesus. O Natanael não tinha alegria da salvação e por isso se entregou à fantasia, à ilusão das drogas. No dia em que ele entregou o uniforme, que honra, né? Servir a Deus, mas ele ignorou esse privilégio e naquele mesmo dia foi se drogar e o diabo não deixou barato, pisou nele. E está pisando em muita gente, Satanás. Ele só pisa em quem está caído, porque quem está de pé está pisando nele. Por isso chegou a hora de você voltar, obreiro, ex-obreiro, colaborador. Chegou a hora de você reagir, porque cada segundo conta. O pastor Nilton está aqui, o bispo Mauser, vamos unir a fé e orar por todos vocês que ligaram pedindo o resgate. O resgate vai chegar a vocês aí em casa, no hospital, no presídio, não importa o estado. Vai chegar aí o pastor do seu bairro, o pastor da sua cidade e ele vai ser usado por Deus. E brevemente você vai estar participando aqui do nosso programa. Vamos falar com Deus em momento de oração. E meu Pai, meu Pai, que alegria poder estar aqui e orar por essas pessoas, obreiros, obreiras, levitas, pessoas afastadas, nomes que estão aqui nas mãos do pastor, que pedem resgate, pedem socorro. Essa oração, a nossa voz chega aos lugares mais longínquos dessa terra. Pessoas aflitas e desesperadas, mas chega o teu socorro. Elas passam a saber que nesse momento elas não estão só, elas não foram abandonadas.
elas têm agora a oportunidade de levantar a cabeça e pedir ajuda. Me ajuda, meu Pai. Ela está no fundo do poço, e aí no fundo do poço chega o auxílio para essa pessoa, a mão amiga de Deus para levantá-la, para socorrê-la. Eu entrego todas as pessoas sintonizadas no programa, participando, por qualquer veículo de comunicação, ela está acompanhando. Eu entrego todas elas nas tuas mãos. E declaramos esta água consagrada, em o nome de Jesus que morreu e ressuscitou por nós. E você que crê, diga, assim seja. Beba e receba o livramento, a força que você precisa para voltar, pois você já não está só. Deus está com você e nós também. Obrigado, meu Pai, pela vida do Bispo Mauser e de todos os bispos da Igreja Universal, do pastor Newton, que já leva 30 anos te servindo, mais de 30 anos. Meu Deus, renova as forças de nós, teus servos, pastores, obreiros, auxiliares, esposas de pastores. O Senhor sabe das nossas guerras pessoais, limitações, e eu peço renovação, força e proteção. Que este óleo que recebemos domingo seja usado para consagrar a nossa vida a Ti, para que o Senhor nos use nesses últimos dias, tempos, como nunca antes em todo o nosso ministério, pois sabemos que pouco tempo nos resta, pois o Senhor está voltando para buscar a Tua igreja. Que o Senhor nos encontre vestidos de branco, pois o Teu sangue que foi derramado na cruz foi mais que suficiente para lavar a nossa alma de toda iniquidade, pecado e condenação. Obrigado, Senhor Jesus. E todos que concordam digam amém e graças a Deus. Filho, não tenha medo, vinde a mim, eu te aceito. Filho, nunca desista, estou aqui, sou a saída. Sou a saída pra tua vida, pra tua vida. Pastor Newton, suas considerações finais. Bispo, essa pessoa ela tem que aproveitar a oportunidade. Está chegando o resgate até ela. E nessa quarta-feira, ela pode justamente modificar todo esse quadro que ela está passando. Por mais que afastada que ela esteja, por mais difícil que esteja sendo o retorno dela, Deus está estendendo a mão para ela. Essa programação, ela justamente é a mão que se estende, a mão de Deus se estendendo em direção a ela. Eu concordo. O pastor Nildo vai fazer chegar o resgate ao pastor no seu bairro, na sua casa, na sua cidade, para que você esteja ainda nesta quarta-feira conosco e sábado na reunião dos obreiros. Bispo Mauser. O senhor falou uma coisa muito interessante no programa. Não tem como você mudar o teu passado. Não tem como. É impossível mudar o que aconteceu no passado. Mas tem como você projetar um futuro de uma nova vida com o Senhor Jesus. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Nos veremos na Iurde ou nas nuvens. Você acabou de assistir o programa Obreiros em Foco. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário e neste mesmo canal, dando a outras pessoas a mesma oportunidade que você acabou de receber. Convide alguém para assistir com você.